um microfone e um sonho. Era, eu fiz a primeira tentativa do vídeo lá no escritório, pensando, eu vou começar a trazer indagações e reflexões sobre o autoconhecimento. E que é muito legal, porque eu trouxe assim uma visão e eu comecei a fazer questionamentos. É um vídeo bem interessante. Só que depois dos outros que eu fui fazendo aqui, inclusive de quem eu sou, eu pensei, gente, ele tá um pouquinho, talvez ele não vai se encaixar tanto, mas a, a base do vídeo inicial que eu trouxe foi com uma indagação que é: você se conhece? Você verdadeiramente sabe quem é você? Quem é você? De todas as formas possíveis. Quem é você de todas as formas possíveis? É muito além do âmbito e é superficial do autoconhecimento, do entendimento. Ah, eu sou. E essa é uma pergunta um tanto quanto desafiadora, né? Assim, quando alguém pergunta assim, quem é você? Aí você fala, ah, eu sou fulano. Geralmente a gente diz o nome. Ele fala, e quem é fulano? Ah, fulana quem, é isso, é aquilo, é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito feliz, ou é uma pessoa estudiosa, trabalhadora. A gente começa a dar adjetivos, né? A gente começa a dar adjetivos para a pessoa. E esses adjetivos a gente começa a dar construindo eles, inclusive com base em narrativas de ideias que foram criadas e que fomos condicionados a construir sobre a visão de quem nós somos. Então, dentro de um contexto muito mais limitado, inclusive. Então, quando eu fiz o primeiro vídeo falando, né, quem é você, ou se você conhece, na verdade, de verdade, você sabe de fato quem você é. Você realmente sabe quem você é? Era exatamente com essa proposta de trazer uma construção de que o autoconhecimento, ele começou a ser uma palavra muito difundida, mas que, de uma certa forma, acaba se tornando muito vazia. Acabou se tornando, né, eu compreendo assim, muito vazia numa compreensão muito superficial, inclusive, não profunda, de desconstruções de todos os níveis de quem eu sou, de quem você é, a nível cultural, mental, emocional, racional, familiar. Quem é você dentro de uma construção de história de vida dos seus pais, das narrativas que você ouviu sobre você mesmo, do contexto filosófico, religioso, espiritual, ou seja, quem é você num contexto muito mais amplo, em diversos níveis e profundidades, e não se limitando somente a adjetivos, a adjetivar quem eu sou. Eu sou alguém muito feliz, carinhosa, entende que isso é muito limitado em relação à compreensão de todo um processo de vida e de toda uma ideia, de toda uma percepção da experiência humana em seus diversos momentos e fases. Então, e principalmente a ideia de quem eu sou ter que ser um processo estagnado, um processo de, de algo fixo. E isso para mim também é muito interessante, que é a ideia do quem eu sou, como se fosse uma identidade, e principalmente quando esse quem eu sou, quem é você, dentro de uma identidade programada, institucionalizada por um RG, um CPF e um nome que outras pessoas deram para você. E principalmente dentro de uma construção de uma identidade baseado no que supostamente eu deveria ser, e não verdadeiramente de quem eu sou. Existe também essa diferença. Existe muito desse processo de quem supostamente eu
eu me tornei, ou quem eu me tornei, porque supostamente eu deveria ser isso para estar nesse meio, para caber dentro de todas as regras, convenções, tabus, dogmas, preconceitos e questões da cultura, da sociedade. E acabar me diminuindo, me colocando como sendo isso, apenas isso, e principalmente de uma maneira fixa, de uma maneira cristalizada, não compreendendo que o aspecto da própria vida, da experiência humana, ela é dinâmica. Então, quando eu fiz o primeiro vídeo, né, ele estava um pouquinho muito mais sincero ali e tal, no escritório, porque o escritório é um outro momento, quando eu vou atender os pacientes, quando eu vou trabalhar, e como eu atuo no campo do conhecimento, do desenvolvimento humano, da saúde mental, mas para além disso, né, a questão aqui não é quem eu sou no sentido de título, entra novamente o aspecto de que quando a gente se reduz a um título, a uma profissão. É muito mais a pergunta quem é você, se você sabe que realmente você é muito mais uma provocação, é muito mais para te instigar a se observar, a se perceber e buscar se entender e se enxergar em diversos níveis, em diversas facetas, entendendo que o ser humano, a experiência e o nosso eu, nosso verdadeiro eu, até dentro do aspecto desse eu como essência, como espírito, como centelha divina, entendendo o processo de transformações e o processo de energia que é isso, e que essa energia em movimento, ela também diz respeito a quem nós somos, a quem você é. E principalmente na perspectiva, inclusive, se a gente for olhar aqui sobre esse autoconhecimento que eu quero trazer, inclusive, né? Sobre esse nível de autoconhecimento que eu quero trazer, essa profundidade da reflexão do autoconhecimento, olhando todas as máscaras que eu precisei colocar, todas as máscaras que você coloca, que você já colocou, ou que em algum momento precisam, de uma certa forma, serem colocadas, só que também, vamos trabalhar aí dialética. Para além disso, existe o que que é, quem é você, para além, ou quando tira todas essas máscaras, e quem é você quando faz a integração desses aspectos, ou seja, quando eu entendo que eu preciso também colocar certas roupagens, certas características e certos personagens, às vezes como um personagem de filha, às vezes como uma personagem mulher, e como que esses personagens, uma amiga, e como que é dentro desse personagem aquelas características que eu entendo que supostamente eu deveria ter que adotar como uma amiga, que eu deveria ter que adotar como uma filha, juntando e compreendendo para além disso a minha essência. E compreendendo essa minha essência, só que também esses personagens que são invadidos, que são atravessados por todas as informações que permeiam o meu ambiente, que permeia toda a narrativa, toda a cultura, toda a história, todas as minhas experiências anteriores. E aí eu vou trazendo esse aspecto, seja a experiência dessa vida, seja de todas as outras vidas que estão acontecendo nesse momento também. Então, quando você vai ver, é, entende que é uma pergunta muito mais do tipo, quem é você? Você se conhece? E aí fala, eu sou uma pessoa que eu gosto de sorvete. Ok, isso também é você, isso também é legal. Isso também é importante. Isso também faz parte. E faz parte. E aí a pergunta é, faz parte de quem você é ou de quem você está? Ou faz parte exatamente desse conjunto de quem é e de quem está? E se amanhã você deixa de gostar de sorvete, quem você é dentro do que você gostava de sorvete, do que você já era, do que você é dentro da própria experiência gostando de sorvete, em que ao mesmo tempo também existe um aspecto da negação de que agora não gosta mais de sorvete.
Legal, né, essa conversa. Muito bom. Porque esse aqui é o processo do autoconhecimento. Esse é o processo do autoconhecimento, de entender quem nós somos. E eu vi essa frase há muito tempo atrás, num canal que eu comecei a seguir há um tempo atrás. Deixa eu estar com as pizzas debaixo do braço, já que eu tô suando. É, num canal que é do Educação Consciencial, e que ele falava, ele fala, né, ainda que é muito importante que a gente saiba quem nós somos e onde nós estamos. E ele traz toda uma reflexão sobre um processo, inclusive com um olhar muito dentro da espiritualidade, que é incrível, porque isso abriu a minha mente para muitas coisas. Só que, na verdade, eu quero trazer um pouquinho para além da espiritualidade, quando muitas vezes essa busca por quem eu sou pelo olhar da espiritualidade, não que eles tragam isso, muito pelo contrário, não é assim que eles pontuam, mas o que eu acabo vendo é que quando existe uma ideia de tentar se ver e se reconhecer como um aspecto da espiritualidade, como um reconhecimento de sendo a fonte, né, de sendo o todo e parte do todo, existe um outro aspecto como se fosse uma negação, algo que é, então, se eu sou a fonte, algo muito divino, é muito bom, é muito puro, e ser eu aqui, então, é horrível, porque aí eu não sou essa luz, eu não sou esse ser divino. E isso, para mim, não faz sentido quando eu entendo que é exatamente essa compreensão do ser a fonte, é exatamente a compreensão da experiência de ser a fonte aqui integrada tudo, em conexão com tudo, e que faz parte disso me entender e entender que quem eu sou também é e está humano. Então, que o ser humano e estar humano também é parte desse processo da fonte, e não como uma parte de ser rejeitada, que é eu sou a fonte, então é horrível ser humano, e eu quero ser um ser de luz, e ser muito luz e muito, e aí eu me nego e nego toda a experiência, nego todo o processo de autoconhecimento e de entendimento que eu sou para além disso. Então, na verdade, minha cabeça abriu 300 mil caixinhas aqui que daria para poder falar e aprofundar e trazer. Que se for interessante, se acharem legal, eu posso estar trazendo um pouquinho mais sobre isso. Mas o meu objetivo inicial com esse vídeo é exatamente trazer todos esses aspectos dessa construção da reflexão sobre o verdadeiro autoconhecimento. Não que eu seja dona aqui de alguma coisa, falando, nossa, ela está dizendo qual que é o verdadeiro autoconhecimento. Não é isso, não tem, se vai, qual que é o autoconhecimento certo e errado. Não tem, né? Pelo amor, não tem o autoconhecimento certo ou errado. Mas quando eu digo autoconhecimento verdadeiro, eu digo no sentido de profundidade. Como que é esse verdadeiro vai ser dentro ali do seu dia a dia, da sua vida. Inclusive, quando eu trago um processo de autoconhecimento verdadeiro, ele também acaba sendo atravessado por um processo de autoconhecimento que não é verdadeiro assim, porque para a gente se conhecer verdadeiramente, a gente teria que passar também pelo autoconhecimento que não fosse tão verdadeiro. Você vê o nível da cabeça aqui, né? Como é que foi? Já abriu, já expandiu aqui um monte de coisa, um monte de aba abriu que daria para poder estar conversando. Mas essa é a minha proposta inicial de autorreflexão, de reflexão, de observação e de provocação. Você realmente se conhece, você sabe quem é você, o que você diz, quem você diz que é. E essa construção, essa narrativa é com base no quê? No que você, no que, em que e como que você se vê, que você construiu toda a visão que você tem sobre se conhecer ou acreditar que se conhece. Porque a gente também tem dessas. A gente tem dessas, a gente gosta de acreditar que a gente verdadeiramente se conhece. Que belezinha. Mas será? E será que é um processo que precisa ter fim, que tem fim, esse autoconhecimento? Quando que tem fim? Hum, Aqui eu não sei, não estou trazendo respostas, tá? Estou trazendo reflexões, indagações, coisas que permeiam a minha cabeça, ideias. Então, estou dividindo com você. Me fala se faz sentido também. Mas esse vai ser o vídeo inicial. O outro, quem sabe em algum momento eu coloco, mas ele também não. Mas sério, eu tô mais assim, que também sou eu.
Ah, que legal. Que também sou eu. Também essa é uma parte muito legal, muito maravilhosa de mim, tanto quanto essa aqui que vos fala, mas que ambas têm seu fator, têm sua relevância, têm sua importância em determinados contextos. Eu vou deixar esse vídeo aqui. E aí, depois eu vou trazer outros vídeos também para conversar mais sobre isso, aprofundar, não só nesse tema, mas em outros temas também. Mas se você achar interessante, quiser dar dicas aí sobre temas ou algumas coisas que a gente possa estar falando, pega leve aí também, tá? Podemos estar conversando, ou vou estar gravando em outros contextos também, tá bom? Um cheiro.